Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta viagem às profundezas da nossa era digital. Hoje vamos abordar um tema que nos gera uma estranha mistura de poder e pânico. Um tema que pode mudar uma vida em questão de minutos com apenas uma publicação ou um vídeo. Você já sentiu medo de dizer algo errado na internet? Esse temor de que uma palavra tirada de contexto possa desencadear uma tempestade de ódio contra você. Esse medo tem um nome que ecoa em todos os lugares: a cultura do cancelamento. Mas o que é exatamente? Em essência, é uma forma moderna de ostracismo. Uma prática onde uma pessoa ou entidade é expulsa de círculos sociais ou profissionais, seja online, no mundo real ou em ambos. Um boicote massivo e coordenado pela opinião pública. Seus defensores argumentam que é uma ferramenta vital para a justiça social. Afirmam que, pela primeira vez na história, as pessoas comuns têm o poder de responsabilizar os poderosos, as celebridades, as corporações que antes pareciam intocáveis. Nessa perspectiva, o cancelamento é uma consequência direta de seus atos. Uma forma de que as vozes marginalizadas, aquelas que foram silenciadas durante séculos, finalmente tenham uma plataforma para denunciar a injustiça e exigir uma mudança real na sociedade. Pense por um momento. Figuras públicas que cometeram atos reprováveis ou espalharam mensagens de ódio de repente se deparam com consequências tangíveis. Contratos perdidos, patrocínios retirados, carreiras arruinadas. O poder do coletivo se manifesta. Esse mecanismo, segundo seus defensores, é uma forma de redistribuir o poder. Tira o monopólio da moralidade das instituições tradicionais e o entrega às pessoas. É a democracia em sua forma mais crua e direta, aplicada ao status social e à reputação. Em um mundo ideal, essa ferramenta serviria para construir uma sociedade mais equitativa e responsável. Um lugar onde ninguém está acima da crítica e onde as ações têm repercussões claras. Mas é aqui que a história se torna muito mais sombria. Agora vejamos o outro lado da moeda. Os críticos da cultura do cancelamento a descrevem de uma forma muito diferente. A chamam de uma nova forma de puritanismo digital. Uma caça às bruxas moderna onde não há julgamento, apenas sentença. O termo puritanismo digital refere-se a uma rigidez moral extrema no espaço online. Uma mentalidade que não aceita erros, que não permite o nuance e que busca uma pureza ideológica impossível de alcançar para qualquer ser humano. Um único erro do passado pode condená-lo para sempre. Essa visão argumenta que a turba digital age como juiz, júri e carrasco. Não há oportunidade para a defesa, não há presunção de inocência. A evidência, muitas vezes, é um tweet de 10 anos atrás tirado de contexto e analisado sob a lupa moral do presente. Isso cria o que os sociólogos chamam de efeito inibidor sobre a liberdade de expressão. As pessoas começam a ter medo de expressar opiniões impopulares, de fazer perguntas difíceis ou até mesmo de contar uma piada, por temor de serem o próximo alvo da ira coletiva. A conversa pública empobrece. O debate se torna impossível quando um lado busca apenas a aniquilação do outro. O objetivo deixa de ser entender ou persuadir e se converte em silenciar, em eliminar a voz dissidente do mapa digital por completo. Além disso, essa dinâmica ignora um pilar fundamental do crescimento humano, a capacidade de mudar e evoluir. Se uma pessoa é julgada para sempre por seu pior momento, que incentivo há para aprender, para se desculpar sinceramente e para melhorar como indivíduo? Aqui entramos no terreno da psicologia social. Por que participamos disso? Uma das razões é um fenômeno conhecido como sinalização de virtude, ou seja, o ato de expressar uma opinião para que os outros saibam que somos boas pessoas. Ao nos unirmos ao coro da condenação pública, demonstramos nossa adesão à moral do grupo. Nos posicionamos do lado certo da história, o que nos proporciona uma sensação de segurança e pertencimento. É uma forma de dizer eu sou dos bons. A neurociência também tem algo a dizer. Estudos sugerem que a indignação moral ativa os centros de recompensa do cérebro de forma similar ao que fazem a comida ou o dinheiro. Sentir-nos moralmente superiores é literalmente prazeroso. Isso cria um perigoso ciclo de feedback. As plataformas de redes sociais, com seus algoritmos de curtir e compartilhar, são projetadas para amplificar as emoções fortes. E a raiva, especialmente a raiva justa, é uma das mais potentes. Outro fator-chave é o pensamento de grupo ou groupthink. Quando estamos em uma multidão, mesmo uma digital, nossa responsabilidade individual se dilui. Tornamo-nos mais propensos a adotar comportamentos extremos que nunca consideraríamos sozinhos. A turba online nos dá anonimato e uma sensação de poder coletivo.
É fácil esquecer que do outro lado da tela há um ser humano real, com medos, família e uma vida que pode ser irrevogavelmente danificada por um tsunami de ódio digital. Historicamente, a humanidade teve episódios do que se conhece como pânico moral. Momentos em que uma sociedade é dominada pelo medo de um mal percebido, muitas vezes exagerado, e reage de forma desproporcional. As caças às bruxas são o exemplo clássico. Alguns historiadores culturais traçam um paralelismo direto. Argumentam que a cultura do cancelamento é a manifestação moderna desse mesmo impulso. A busca por bodes expiatórios para culpar pelos males da sociedade a fim de purificar a comunidade. A diferença crucial, é claro, é a velocidade e o alcance. Uma acusação no século XVII podia levar semanas para se espalhar por uma região. Hoje pode dar a volta ao mundo em menos de uma hora, sem filtros e sem controle. Isso nos leva a uma pergunta filosófica fundamental sobre a justiça. A justiça deve ser punitiva ou restaurativa? Ou seja, seu objetivo é castigar o infrator ou é reabilitá-lo e reparar o dano causado à comunidade? A cultura do cancelamento, em sua forma mais agressiva, é esmagadoramente punitiva. Foca-se no castigo, na exclusão e na humilhação pública, deixando muito pouco espaço para a redenção, o perdão ou o aprendizado. Uma justiça restaurativa, por outro lado, buscaria o diálogo. Tentaria que o ofensor compreendesse o dano que causou e tomasse ações concretas para repará-lo. Fomentaria a reconciliação em vez da divisão permanente. O problema é que o ambiente digital não é projetado para a justiça restaurativa. Não favorece a conversa com nuances, a empatia ou os processos longos. Premia a reação instantânea, o julgamento rápido e a condenação contundente. Então estamos presos? Estamos condenados a oscilar entre a impunidade dos poderosos e a tirania da turba digital? Talvez a solução não esteja nos extremos. Talvez, como em muitas coisas, a chave esteja no equilíbrio. É inegável que responsabilizar as pessoas por suas palavras e ações é necessário. A impunidade causou um dano imenso ao longo da história. O silêncio cúmplice diante da injustiça é, em si mesmo, uma forma de violência. No entanto, uma sociedade que perde a capacidade de perdoar torna-se frágil e paranoica. Se não há caminho de volta para aqueles que cometem erros, criamos um mundo de desterrados, um inferno digital onde a reabilitação é impossível. Aqui vem a virada mais importante. O verdadeiro perigo da cultura do cancelamento não é apenas para as celebridades ou figuras públicas. O verdadeiro perigo é como essa mentalidade se infiltra em nossas vidas cotidianas, em nossas relações pessoais. Pense nisso. Amigos que param de se falar por uma opinião política, famílias que se desfazem por um desacordo ideológico. A lógica do cancelamento, da exclusão total por uma falha, está se tornando um modelo para nossas interações mais íntimas. Estamos perdendo o músculo da tolerância ao desacordo, a habilidade de debater com alguém com quem não concordamos sem desumanizá-lo, a capacidade de ver a pessoa além de sua opinião, por mais equivocada que nos pareça. Isso nos leva ao conceito de panóptico digital. O filósofo Michel Foucault descreveu o panóptico como uma prisão onde os detentos sempre se sentem observados, mesmo que não saibam se alguém os está olhando. Isso os obriga a autorregular seu comportamento o tempo todo. A internet se tornou uma espécie de panóptico. Cada comentário, cada curtida, cada foto que publicamos fica registrado para sempre. É um arquivo permanente do nosso eu digital, que pode ser examinado e julgado a qualquer momento no futuro. Essa vigilância constante, não de um estado totalitário, mas de nós mesmos, da própria sociedade, fomenta a conformidade. Nos empurra a construir uma versão pública de nós mesmos que seja o mais inofensiva e aceitável possível, ocultando qualquer pensamento complexo ou controverso. O resultado é uma cultura da autenticidade fingida. Uma performance constante onde mostramos nossa virtude e nosso alinhamento com as ideias corretas. Mas e o pensamento genuíno? E a dúvida, a curiosidade e o erro, que são essenciais para o conhecimento? O debate, portanto, é incrivelmente complexo. Não se trata de uma simples luta entre o bem e o mal. É uma colisão entre valores que todos consideramos importantes. A justiça e a liberdade. A responsabilidade e o perdão. A segurança e a expressão. Talvez a pergunta não seja se a cultura do cancelamento é boa ou má. A pergunta é como podemos usar esse novo poder coletivo de uma maneira mais sábia, mais compassiva e, em última instância, mais construtiva para a sociedade. A solução poderia passar por reintroduzir o conceito de proporcionalidade. A ideia de que o castigo deve ser proporcional à ofensa. Um comentário infeliz não deveria ter a mesma consequência que um histórico comprovado de abuso e discriminação. Também implica fomentar uma cultura da chamada à atenção em vez do cancelamento? Ou seja, em vez de buscar a exclusão imediata, poderíamos tentar educar e dialogar primeiro. Dar às pessoas a oportunidade de entender seu erro e de retificar.
Isso requer mais esforço do que o simples clique de cancelar. Requer paciência, empatia e a vontade de interagir com ideias que nos são incômodas. Requer, em resumo, um maior grau de maturidade digital por parte de todos nós. Porque, no fim das contas, as plataformas e os algoritmos não são os únicos responsáveis. Somos nós, os usuários, que decidimos o que amplificar e o que ignorar. Temos o poder de converter uma faísca de indignação em um incêndio florestal ou de apagá-la com uma dose de contexto e razão. A cultura do cancelamento é um espelho de nossas próprias ansiedades e aspirações. Reflete nosso profundo desejo de um mundo mais justo, mas também revela nosso medo da imperfeição, tanto nos outros quanto em nós mesmos. Avançar não significa voltar a uma época em que os poderosos não tinham que prestar contas. Isso seria um retrocesso inaceitável. Significa evoluir para uma cultura da responsabilidade que seja exigente, mas também humana. Uma cultura que entenda a diferença entre um erro e um padrão de comportamento. Entre a ignorância que pode ser educada e a malícia que deve ser confrontada. Uma cultura que, em vez de descartar pessoas, tente reparar o tecido social. Não é uma tarefa fácil. Requer que resistamos aos nossos impulsos mais primários de julgamento rápido e condenação em grupo. Requer que escolhamos a reflexão sobre a reação. Que escolhamos a conversa difícil sobre o silêncio confortável ou o grito furioso. A tecnologia nos deu um martelo de um poder imenso. Podemos usá-lo para destruir ou para construir. A escolha em cada clique, em cada compartilhamento, em cada comentário é nossa. E as consequências dessa escolha definirão a sociedade do amanhã. Esse fenômeno não é preto ou branco. É uma das áreas cinzentas mais complexas do nosso tempo. É uma faca de dois gumes que, dependendo de quem a empunha e com que intenção, pode servir à justiça ou à tirania. Vimos como pode derrubar predadores e abusadores que o sistema judicial não pôde ou não quis tocar. Isso representa uma vitória inegável para as vítimas e um avanço social. É o poder do povo em ação para o bem. Mas também vimos vidas arruinadas por mal-entendidos. Carreiras encerradas por um erro de julgamento de uma década atrás. Pessoas que, tendo pedido perdão e demonstrado mudança, são perseguidas por um fantasma digital que nunca descansa. O debate sobre a desplatformização, ou seja, tirar de alguém sua plataforma online, é central. É uma forma de censura ou é uma forma de curadoria editorial? As empresas têm a responsabilidade de não amplificar discursos de ódio. Os que apoiam essa medida argumentam que a liberdade de expressão não equivale à liberdade de alcance. Você tem o direito de dizer o que pensa, mas não tem o direito de que uma corporação te dê um megafone para alcançar milhões de pessoas. Os opositores, por outro lado, alertam que isso cria um precedente perigoso. Hoje se silencia alguém com quem não concordamos, mas amanhã essa mesma ferramenta poderá ser usada para silenciar nossas próprias vozes se a opinião pública mudar. Isso se relaciona com a ideia da janela de Overton, um conceito da ciência política. Refere-se ao espectro de ideias que o público está disposto a considerar aceitáveis. A cultura do cancelamento pode estreitar drasticamente essa janela. Se apenas as ideias seguras podem ser discutidas, a sociedade perde sua capacidade de inovar e de resolver problemas complexos. O progresso muitas vezes nasce de ideias que em seu tempo foram consideradas radicais, heréticas ou perigosas. Além disso, existe um componente econômico inegável. As marcas temerosas da controvérsia são extremamente rápidas em cortar laços com qualquer pessoa que atraia publicidade negativa. Sua lealdade não é à pessoa, mas ao seu resultado financeiro. Isso cria uma cultura de aversão ao risco. As figuras públicas e os criadores de conteúdo podem se tornar mais mornos, mais genéricos, para evitar ofender qualquer segmento de sua audiência ou um possível patrocinador. A criatividade pode sofrer. A psicologia do cancelador é fascinante. Muitas vezes, não se trata de um indivíduo, mas de uma coalizão de grupos. Cada um pode ter uma motivação diferente, mas se unem temporariamente para derrubar um inimigo comum. Uma vez que o objetivo é neutralizado, essa coalizão muitas vezes se dissolve, ou pior ainda, se volta contra um de seus próprios membros por não ser puro o suficiente. É uma dinâmica que se consome a si mesma. Consideremos o papel do contexto. Na comunicação digital, o contexto se perde facilmente. Uma piada sarcástica é lida como uma declaração literal. Uma conversa privada se torna pública. Julga-se o fragmento sem entender a totalidade. Nossos cérebros estão programados para preencher as lacunas. Quando falta contexto, nós o inventamos e geralmente assumimos a pior intenção possível. É um viés cognitivo que se amplifica massivamente no ambiente online. Então, como navegamos por esse campo minado? Uma primeira recomendação dos especialistas em comunicação digital é a pausa. Antes de se juntar à turba, respire e investigue.
Busque a história completa. Não se deixe levar pela manchete incendiária. Segundo, tente diferenciar entre crítica e cancelamento. A crítica é saudável e necessária, aponta um erro e busca a melhoria. O cancelamento busca a aniquilação social da pessoa. Uma busca construir, a outra busca destruir. Terceiro, devemos humanizar o debate. Lembrar que por trás de cada perfil há uma pessoa. Evitar a linguagem desumanizante, por mais em desacordo que estejamos. O objetivo do debate deveria ser a troca de ideias, não a destruição de oponentes. Para as figuras públicas, a situação é ainda mais complexa. A pressão é imensa. Alguns optam pelo silêncio esperando que a tempestade passe. Outros emitem desculpas que muitas vezes são criticadas por serem falsas ou insuficientes. A desculpa performática se tornou um gênero em si mesma. Um ritual público onde a sinceridade é quase impossível de medir e onde a audiência já decidiu o veredito antes que as palavras sejam proferidas. Isso nos deixa em uma posição precária. Se a justiça é a meta, mas os métodos se parecem aos de uma turba enfurecida, estamos realmente avançando como sociedade? Ou simplesmente trocamos um conjunto de opressores por outro? A antropologia nos ensina que os rituais de purga e exclusão existiram em todas as culturas. São uma forma de reforçar as normas do grupo e de definir quem pertence e quem não. O cancelamento é nossa versão digital desse antigo ritual. O problema é que nossa tribo agora é global e as normas mudam a uma velocidade vertiginosa. O que era aceitável ontem é motivo de cancelamento hoje, e o que é aceitável hoje poderia ser amanhã. Vivemos sobre areias movediças morais. Talvez o antídoto contra o veneno do puritanismo digital não seja a ausência de julgamento, mas um julgamento mais sofisticado, um julgamento que aceite a complexidade humana, que valorize a intenção e que acredite na possibilidade da redenção. Isso implica também nos educarmos em literacia mediática. A aprender a detectar a desinformação, a entender os vieses dos algoritmos e a consumir notícias e opiniões de uma maneira mais crítica e menos emocional. É uma habilidade de sobrevivência no século XXI. Não podemos esperar que as plataformas mudem por si só. Seu modelo de negócio se baseia na participação e as emoções fortes geram participação. A mudança deve vir de uma demanda coletiva por um ambiente digital mais saudável. Imagine um futuro onde as redes sociais incorporem interruptores de velocidade para as controvérsias. Mecanismos que desacelerem a propagação da indignação para dar tempo a que os fatos e o contexto venham à tona. Imagine uma cultura online que celebre aqueles que mudam de opinião à luz de novas evidências, em vez de castigá-los por sua postura anterior. Que veja a evolução do pensamento como uma força, não como uma fraqueza ou uma hipocrisia. É uma visão otimista, talvez. Mas a alternativa é um ciclo interminável de pânicos morais, uma sociedade fragmentada em tribos ideológicas que se odeiam e um espaço público onde reina o medo. Devemos aspirar a algo melhor. O poder de cancelar é real. Chegou para ficar. Nossa tarefa como sociedade é aprender a manejá-lo com a sabedoria e a responsabilidade que uma ferramenta tão poderosa exige. Não é um jogo. Tem consequências humanas reais? Em conclusão, a cultura do cancelamento é uma das forças mais paradoxais da nossa era. É um sintoma de uma sociedade que anseia por justiça, mas que carece das ferramentas e da paciência para administrá-la de forma equitativa e compassiva. É tanto um grito do sem voz quanto um eco perigoso do conformismo. É um reflexo do nosso desejo por um mundo melhor e dos nossos piores impulsos tribais. Uma contradição vivente que define o campo de batalha cultural do nosso tempo. Da próxima vez que você vir alguém sendo cancelado, convido você a fazer uma pausa. A olhar para além da superfície, a se perguntar: isso é realmente justiça em ação ou é algo muito mais antigo e sombrio, vestido com um disfarce digital? Não há respostas fáceis aqui. E quem te oferecer uma provavelmente está te vendendo uma ideologia simplista. A realidade é um emaranhado de tons de cinza, e é nesse emaranhado que devemos aprender a viver e a conviver. O desafio não é escolher um lado, mas transcender a dicotomia. Fomentar a responsabilidade sem cair no puritanismo. Lutar pela justiça sem sacrificar a compaixão. E usar nosso poder coletivo para elevar, em vez de apenas para destruir. Esse é um dos grandes dilemas éticos e sociais que nossa geração deve resolver. A forma como o fizermos não só definirá o futuro da internet, mas também o futuro da nossa capacidade de funcionar como uma sociedade plural e democrática. A conversa não termina aqui. Na verdade, mal começa. E precisa de todas as vozes, especialmente daquelas que se atrevem a navegar pela complexidade em vez de se refugiarem na certeza dos extremos. Talvez o primeiro passo para curar seja aceitar que todos somos imperfeitos, que todos cometemos erros e que todos precisaremos de graça em algum momento de nossas vidas.
A empatia deve ser o ponto de partida. O caminho a seguir é incerto, mas a necessidade de encontrá-lo é urgente. Porque uma sociedade que perde a capacidade de perdoar, eventualmente, devora a si mesma. E esse é um destino que devemos evitar a todo custo. Então, da próxima vez que você tiver o poder de cancelar na ponta dos seus dedos, lembre-se do peso dessa ação. É o poder da justiça, mas também o poder da destruição. Use-o com sabedoria. Viajamos pelas luzes e sombras desse fenômeno tão atual. Espero que esta análise tenha te dado novas ferramentas para pensar criticamente sobre o mundo digital em que todos habitamos. Obrigado por me acompanhar nesta profunda reflexão. Seu tempo e sua atenção são o maior presente. Espero ter estado à altura da sua curiosidade. Agora a conversa é sua. Você acredita que a cultura do cancelamento é uma força para o bem ou para o mal? Deixe sua teoria nos comentários e inscreva-se para mais explorações dos grandes debates do nosso tempo.